estava com o farol alto ligado porque a pista tinha ficado sem iluminação por uns trechos longos. Era depois da meia-noite e o acostamento estava vazio desde quilômetros atrás. Quando vi aquelas luzes fracas lá longe, pensei que fosse só mais um caminhão lento tentando se manter na faixa da direita. Só que a aproximação não bateu com nada que eu já tinha visto. O caminhão não vinha para frente. Ele estava voltando, bem devagar, de ré. Só que sem pisca, sem lanterna, sem nada aceso na parte traseira. E o jeito que deslizava pela faixa dava uma sensação ruim, como se tivesse alguém empurrando o veículo no escuro. Eu reduzi. Fiquei com o coração apertado porque é muito raro ver alguém fazendo isso na rodovia, ainda mais naquele horário. Quando cheguei perto, percebi que não tinha nenhum alerta, nenhum gesto, nada indicando pane. Pelo contrário, o caminhão mantinha uma linha quase perfeita, como se quem estivesse dirigindo tivesse plena noção do que estava fazendo. Eu passei devagar pela esquerda, pronto para abrir o vidro e perguntar. E foi aí que tudo começou a ficar errado de um jeito que não tem como colocar em ordem até hoje. O motorista estava ali, sentado, as duas mãos firmes no volante, mas ele não olhava a estrada pelo retrovisor, não tentava manobrar, não parecia preocupado com a minha aproximação. Ele olhava para o banco do passageiro, fixo, como quem presta atenção num ponto específico, ou em alguém sentado ali, e não piscava. Parecia até que não respirava direito. Ele só mantinha aquele olhar duro, como se tivesse recebido uma ordem. Quando meu carro emparelhou por um segundo, deu para ver que os olhos dele tinham um brilho estranho, não de medo, mas de uma determinação que não combina com dirigir de ré na madrugada. Era como se ele estivesse cuidando de alguém que eu não consegui ver, ou de alguma coisa que podia estar ali no espaço vazio do banco. Eu segui por mais uns metros com o corpo completamente tenso. Passei direto, mas fiquei com a sensação de que tinha deixado alguma coisa para trás, como se alguma parte de mim tivesse ficado presa naquele olhar. Peguei o celular no suporte e avisei a PRF. Só falei o básico: caminhão andando de ré, sem luz, motorista estranho. Eles pediram localização e me orientaram a não voltar. Mas quem dirige de noite sabe que às vezes a rodovia faz a gente agir sem pensar muito no risco. A estrada dobra, o farol pega de um jeito diferente. E quando vi, eu já tinha feito o retorno 200 metros depois. O trecho estava silencioso demais quando voltei. Não tinha mais movimento nenhum, nem barulho de motor, nem som de pneus arrastando no asfalto. Parecia até que aquela parte da rodovia tinha virado um lugar isolado de novo. Enxerguei o caminhão parado no acostamento, meio desalinhado, com a cabine apontando para o barranco. A traseira estava um pouco inclinada, mas sem nenhum dano. Só o silêncio pesado ali, como se o veículo estivesse vazio fazia horas. Estacionei a uma distância segura. O medo não veio de repente, veio em camadas. Primeiro a dúvida, depois o desconforto, depois aquele frio no peito que faz a gente engolir seco sem perceber. Chamei alto, de longe, perguntando se ele precisava de ajuda. Nada. Nenhum sinal dentro da cabine, nem movimento nas sombras. O motor estava desligado, o vidro do motorista um pouco aberto, como se tivesse sido deixado assim às pressas. Dei a volta olhando para os lados, tentando escutar qualquer passo, qualquer coisa. Mas não tinha nada ali, ninguém caminhando pelo mato, nenhum som na pista, só o caminhão parado no mesmo trecho onde eu tinha visto ele andando de ré minutos antes. A porta do passageiro estava destravada. Eu não sei explicar por quê, mas tive a sensação de que aquele lado do caminhão era o único que importava. Como se tudo tivesse acontecido ali dentro, naquele banco. Fiquei parado olhando a escuridão da cabine por alguns segundos, tentando entender se tinha alguém escondido ali dentro ou se minha cabeça estava criando mais sombra do que o normal.
Quando subi no primeiro degrau da porta, senti o cheiro forte de diesel misturado com um perfume leve, quase imperceptível, que não combinava com o ambiente de caminhoneiro. Um cheiro fresco demais, como se tivesse outra pessoa ali pouco antes. O banco do passageiro estava vazio, mas tinha um gravador em cima dele, um daqueles modelos antigos com botão vermelho gasto, e estava ligado, a luzinha fraca acesa, piscando como se tivesse parado de gravar poucos segundos antes de eu chegar. Eu peguei o aparelho e vi a marcação, 18 minutos. Foi a primeira vez naquela noite que senti a espinha travar completamente. O motorista não estava em lugar nenhum, e o gravador parecia que estava esperando alguém escutar. Eu sentei no degrau com o gravador na mão, tentando entender o que faria sentido num momento daqueles. A escuridão ali parecia mais pesada do que antes, como se o acostamento tivesse ficado mais estreito. Não tinha vento, não tinha movimento no mato, não tinha nada. Só aquele caminhão parado e a sensação de que alguém tinha saído dali fazia poucos instantes. Apertei o botão de play sem pensar muito. O gravador fez um chiado rápido e depois entrou uma respiração pesada, arrastada, como se o motorista tivesse colocado o aparelho muito perto da boca. Ele falava baixo, não era sussurro por medo, era como se estivesse tentando não chamar a atenção de algo que estava do lado de fora. Ele dizia que aquilo começava sempre do mesmo jeito. Ela acompanha a cabine. Esse ela me deu um arrepio que subiu devagar, sem pressa. A voz dele não parecia de alguém contando uma história. Era de alguém tentando registrar alguma coisa antes de perder o controle. O jeito que ele respirava entre as frases passava uma tensão que não se força. Era real demais, desconfortável demais. Ele dizia que todas as madrugadas, quando o movimento diminuía, ele escutava passos longos acompanhando o caminhão. Não passos correndo. Passos medidos, como se quem estivesse ali tivesse a noite inteira para seguir no mesmo ritmo. Ele batia no volante algumas vezes, como se tentasse se manter acordado. O som seco aparecia no áudio. O mais estranho é que ele falava daquilo como uma rotina, como se não fosse mais surpresa ouvir alguém andando ao lado da cabine, sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo horário. Ele dizia que, se acelerasse, os passos aceleravam. Se reduzia, os passos também reduziam. Acompanhavam. E tinha uma parte do áudio que fez meu estômago embrulhar de um jeito que até hoje lembro do gosto ruim na boca. Ele dizia que nunca virou o rosto totalmente para olhar, porque tinha certeza de que, se olhasse, não ia ser um rosto de verdade olhando de volta. Ele repetia isso umas 3 vezes, como alguém tentando se convencer a continuar dirigindo sem fazer o que mais tem vontade de fazer numa situação assim: conferir. A gravação avançava, e em determinado momento ele engole seco e muda o tom. A respiração dele fica mais rápida e a voz embarga de um jeito quase infantil. Ele diz que naquela madrugada os passos não estavam do lado de fora. Agora está do meu lado, no banco. Quando ele falou isso, juro que senti como se alguém tivesse tocado meu ombro. Um impulso quente, rápido, como se alguma coisa tivesse chegado perto demais. O motorista dizia que não queria virar o pescoço, mas conseguia perceber o peso no estofado. Dizia que dava para sentir a presença mexendo o ar, ocupando espaço. E repetia que não era som de pessoa cansada. Era outra coisa. Um tipo de respiração que não acompanha nenhum ritmo humano. E aí veio a parte que me travou completamente. Ele começa a explicar porque estava dirigindo de ré. E o jeito que ele fala, quase chorando, faz qualquer explicação lógica sair pela janela. Ele dizia: "Eu só não quero virar as costas para ela." Repetia isso baixinho, como se fosse um pedido. Como se o único jeito de continuar era retroceder, mantendo o rosto voltado para frente, sem nunca precisar olhar para o que estava ao lado. O áudio faz um barulho forte, como se o gravador tivesse caído.
Depois vem um silêncio prolongado, apenas o motor vibrando ao fundo. E no finalzinho, bem no finalzinho, um suspiro que não parece dele. Um suspiro mais longo, meio arrastado, que termina com um estalo seco, igual quando alguém apoia a mão num banco de couro. A gravação encerra ali. Eu fiquei parado com aquilo tocando na mão, sentindo o ar ao redor mudar de temperatura. Parecia que a noite tinha ficado mais úmida, mais pesada. Olhei para o mato, para o barranco, para o asfalto. Nada. Só que agora o silêncio não parecia falta de som. Parecia um silêncio criado por alguma coisa que estava observando. Guardei o gravador no bolso e desci devagar. O medo não era mais do que eu tinha visto. Era do que eu não sabia se ainda estava ali. Tentei ligar para o número da PRF novamente, mas a ligação não completou. A rodovia inteira parecia ter se fechado ao meu redor. Antes de entrar no carro, tive a impressão de movimento perto da frente do caminhão. Não passo, não sombra. Só aquele tipo de sensação que faz o corpo reagir antes da mente entender. Naquele momento eu percebi que o motorista não tinha simplesmente saído andando. Ele tinha sido tirado dali, ou levado. E eu ainda não tinha entendido o pior. Ele não estava sozinho na cabine quando desapareceu. Eu entrei no carro rápido, mas sem fazer barulho. Fechei a porta devagar, como se qualquer estalo pudesse chamar a atenção de algo que estivesse ali por perto. As mãos estavam suando tanto que parecia que eu ia deixar cair a chave. Quando consegui ligar o motor, a primeira coisa que fiz foi travar as portas. Olhei pelo retrovisor várias vezes antes de sair do lugar. A cada olhada, parecia que alguma sombra tinha mudado de posição. Aquele caminhão parado no acostamento tinha um tipo de presença que não combina com metal e borracha. Parecia o corpo de alguém sendo velado do lado da estrada, imóvel, esperando que alguém chegasse perto demais. Saí devagar, sem acelerar. Eu não queria fazer barulho. A rodovia estava deserta e a sensação de que tinha algo me acompanhando, não na pista, mas na cabeça, ficou cada vez mais forte. Só respirei melhor quando vi, lá na frente, as luzes da viatura vindo pelo outro sentido. Eles fizeram o retorno com a agilidade de quem está acostumado a lidar com emergência. 2 agentes desceram e me chamaram pelo nome. Acho que tinham localizado meu registro da ligação. Contei só o básico. Caminhão de ré. Motorista olhando fixo para o banco. Caminhão parado depois. Motorista desaparecido. Não falei do gravador. Não sei explicar o motivo. Parecia errado entregar aquilo na hora. Como se o que estava ali não fosse prova. Fosse uma espécie de aviso que ainda não era para ser entendido por ninguém. Eles pediram para eu esperar dentro da viatura enquanto verificavam o caminhão. Fiquei observando de longe. A lanterna dos 2 entrava e saía da cabine. Mas nenhuma reação deles me ajudou a entender o que estavam vendo. Só olhares rápidos entre si. Depois de uns minutos, um deles bateu na porta da viatura e disse que não tinha nenhum sinal de luta, nem sangue, nem pegada, nem nada. O caminhão estava perfeito, freio de mão puxado, chave no contato, tudo normal, exceto o fato de ninguém estar ali. Perguntaram se eu tinha visto o motorista sair. Disse que não, se alguém tinha se aproximado. Disse que não, se tinha escutado algum barulho. Disse que não, mas não era uma palavra que não explicava nada. Porque o que eu tinha sentido perto da cabine não era barulho, era a ausência dele. Os agentes liberaram para eu seguir viagem, mas anotaram meus dados para contato. Antes de ir, um deles soltou uma frase que ficou presa na minha cabeça. Quando alguém some assim, geralmente é porque já estava pensando em desaparecer. Na hora, aquilo soou como uma resposta pronta, usada para encerrar a ocorrência. Mas quando voltei para a rodovia e comecei a repassar tudo, essa frase entrou de um jeito diferente, como se tivesse alguma verdade escondida ali, que eu não tinha considerado antes. O gravador continuava no meu bolso. Dirigi por mais uns 30 quilômetros tentando ficar sóbrio de pensamento, mas a mente não ajudava.
A voz do motorista, a respiração dele, o jeito que ele falava daquele peso no banco, tudo parecia de alguém que já estava no limite fazia muito tempo. Cansaço extremo faz isso com a cabeça. Quem vive na estrada carrega noites que nunca foram dormidas de verdade. Parecia que ele não estava fugindo de algo que apareceu naquela madrugada. Parecia que ele estava fugindo de algo que seguia com ele há semanas, talvez meses, e que só ele conseguia perceber. Quando parei num posto 20 e poucos minutos depois, encostei a testa no volante e fiquei respirando fundo. A sensação de que tinha levado alguém comigo dentro do carro ainda insistia em ficar ali. Tirei o gravador do bolso e ouvi os últimos segundos de novo. Aquele suspiro que não parecia dele, o estalo no banco, o silêncio final. Mas naquele momento, a ficha caiu. Não tinha nenhuma presença querendo entrar na cabine. Era ele tentando não sair dela. O áudio inteiro não falava de uma coisa acompanhando o caminhão. Falava de um homem à beira de um colapso, tentando se proteger de pensamentos que vinham sempre do mesmo lado. O lado onde a mente da gente costuma jogar aquilo que não quer encarar. Ele não estava dirigindo de ré para fugir de algo lá fora. Ele estava dirigindo de ré para fugir do que via quando não dormia. Para manter o foco em frente, para não virar o rosto para o lado onde a cabeça dele estava se desfazendo. O motorista não desapareceu porque algo o levou. Ele desapareceu porque saiu da cabine num momento em que não tinha mais a própria orientação para entender onde estava. A noite, o silêncio, o cansaço, tudo engoliu ele sem deixar rastro. A polícia nunca me ligou de volta. O caminhão foi retirado no dia seguinte. E até hoje, quando passo por trechos longos de madrugada, sempre olho de relance para o banco do passageiro. Não porque tenha medo de ver alguém, mas porque agora eu entendo que o banco vazio nem sempre significa que a pessoa está bem. Às vezes, é exatamente o contrário. Algo que eu aprendi depois daquela madrugada é que certas coisas a gente só percebe quando escuta alguém contando. Então, se você conhece outro motorista que vive rodando de noite, manda esse vídeo para ele. Às vezes, só de ouvir um relato assim, a pessoa já começa a se cuidar mais. E se quiser que eu volte aqui com mais alguma coisa que aconteceu na estrada, é só deixar aí nos comentários. Eu leio tudo. A porta daquela sala fechada ainda me volta na cabeça às vezes, como se eu tivesse ficado presa lá dentro. Quando o médico girou a chave por dentro, tudo ficou pequeno, abafado. E eu só consegui puxar o meu sobrinho para o meu lado sem fazer nenhum movimento brusco. Foi ali, naquela travada seca da fechadura, que eu senti que a gente tinha feito algo errado sem querer. Mas eu vou tentar explicar como a gente chegou até ali. Aquele dia não tinha nada demais. Meu sobrinho tinha caído da escada de casa, coisa rápida, mais susto do que machucado. Meu irmão estava trabalhando e pediu para eu levar o menino numa clínica perto da minha casa, daquelas baratas e que sempre tem um pediatra disponível. Eu mesma já tinha passado em clínica parecida algumas vezes, então fui tranquila, achando que seria só uma consulta rápida e pronto. A recepção estava quase vazia, só uma mãe com um bebê dormindo. O silêncio ali dentro já me incomodou um pouco, mas eu não estava pensando muito nisso. Só queria fazer o menino ser atendido logo. Quando chamaram, o pediatra parecia calmo demais. Fala baixa, sorriso permanente, sempre olhando nos meus olhos antes de olhar para o meu sobrinho. Ele elogiava tudo, como ele é forte, como é esperto, que bom reflexo, essas coisas. No começo, só achei um pouco exagerado, mas não tinha nada claramente errado. O que me estranhou primeiro foi que ele nunca tirava o corpo da frente de um armário que tinha do lado da mesa. Toda vez que eu me mexia, mesmo que fosse para colocar minha bolsa no chão, ele dava um passo para o lado, sempre se colocando entre a gente
e aquele armário de metal. Eu notei isso e pensei que era impressão minha, só isso. A consulta estava normal. Tocar, perguntar, ver o ponto do impacto. Nada demais. Ele até parecia competente. Em certo momento, ele disse que ia buscar um gelo especial, que ajudava a desinchar mais rápido. Não sei se existe isso mesmo, mas a forma baixa como ele falou me fez só concordar. Ele saiu, fechou a porta com cuidado, não trancou e desapareceu no corredor. Foi nesses segundos que tudo caiu de cabeça para baixo. Meu sobrinho, curioso como toda criança, puxou a gaveta do armário, daquela parte de baixo que não estava trancada. Eu virei para chamar a atenção dele, mas antes que eu falasse qualquer coisa, ele tirou algo de lá. Era um crachá, depois outro, e outro, 2, 3, 4. Eu perdi a conta imediatamente. Todos eram do mesmo homem, mesma foto, mesmo rosto, mas cada um tinha um nome diferente, estados diferentes, clínicas diferentes, até datas diferentes. Eu fiquei paralisada olhando aquilo. Não era como se fosse alguém colecionando crachá antigo. Era um monte de identidades totalmente distintas. E todas guardadas numa gaveta onde ninguém devia mexer. Quando o meu sobrinho pegou o último e virou para mim com ele na mão, foi como se o ar tivesse sumido da sala. A porta abriu naquele mesmo segundo. O pediatra estava parado ali. A expressão dele, eu nunca vou esquecer, era outra pessoa. Sem sorriso, sem calma, nada. Um rosto duro, tenso, como se tivesse sido pego fazendo algo que ele nunca, jamais poderia explicar. Ele entrou devagar, sem falar nada. Fechou a porta de novo. E dessa vez, eu ouvi a chave girando. Eu puxei o meu sobrinho para o meu lado e tentei manter a voz firme. Perguntei o que estava acontecendo, por que ele tinha trancado. Ele respondeu com aquela voz baixa, mas agora sem nenhum traço de gentileza. Vocês viram algo que não podiam ver. Eu só preciso que cooperem. Isso vai ser mais rápido se vocês não reagirem. O meu sobrinho começou a tremer. Eu senti o corpo dele colado no meu, sem entender nada. E aquilo me deu um impulso que eu não sabia que tinha. Eu falei que a gente não queria problemas, que não ia contar nada, que só queria ir embora. Ele ficou olhando para a gente por uns segundos que pareceram longos demais. Depois deu um passo em direção ao armário, como se fosse pegar alguma coisa lá dentro. Eu não pensei, só agi. Fui para trás dele e virei a maçaneta com força, puxando a porta antes que ele percebesse o que eu estava fazendo. A chave ainda estava no buraco. Ele se virou rápido, mas eu empurrei a porta com o corpo e puxei o meu sobrinho para o corredor. O corredor estava vazio. Vazio de um jeito que parecia errado. Nenhuma enfermeira, nenhum barulho, nada. Eu ouvi ele vindo atrás, mas consegui chegar na recepção antes. A mulher da recepção não levantou, não chamou segurança, não chamou ninguém. Ela só levantou os olhos, viu o médico vindo atrás e baixou a cabeça como se aquilo fosse comum, como se já tivesse acontecido antes. Eu puxei o meu sobrinho pela mão e continuei andando, sem correr, porque eu sabia que se eu corresse, ele correria também. A porta automática da saída demorou uma eternidade para abrir, mas quando abriu, eu quase joguei meu sobrinho para fora. Fomos até o carro. Eu trancava o carro com a mão tremendo, enquanto via pela janela da clínica o pediatra parado na porta, olhando para a gente como quem memoriza rostos. Eu arranquei o carro dali sem olhar para trás. Só quando cheguei 2 quadras depois, percebi que estava chorando. Meu sobrinho perguntava se tinha feito algo errado. Eu só conseguia dizer que não, que ele não tinha culpa de nada. Nos dias seguintes, eu pesquisei o nome que estava no crachá que meu sobrinho tinha escondido no bolso sem querer. Um dos nomes, pelo menos. Nada. Nenhum registro, nenhuma foto, nenhum documento. Era como se aquela pessoa não existisse. Eu tentei ligar anonimamente para denunciar, mas a atendente parecia acostumada. Falou com frases prontas, dizendo que ia encaminhar, mas o jeito dela não me passou nenhuma confiança. Voltei na clínica uma semana depois, passando de carro, só para ver. Estava aberta, funcionando normal. Mesmos funcionários, mesma rotina, como se nada tivesse acontecido.
Como se aquilo tudo fosse parte da rotina deles. Como se aquela sala ainda estivesse lá, com aquela gaveta cheia de vidas falsas, esperando alguém mexer onde não devia. Eu não passei mais ali. E não deixo ninguém da minha família ir à clínica barata nenhuma sem indicação. O pior de tudo é a sensação de que aquilo não começou naquele dia. E não acabou naquele dia. Foi só uma vez que a gente abriu a gaveta errada. Uma vez. E isso foi o suficiente para descobrir alguém que nunca deveria estar trabalhando com criança nenhuma. E que de algum jeito segue livre, atendendo normalmente. Como se o mundo estivesse olhando para outro lado de propósito. Eu queria que ela não estivesse na minha porta naquela noite. Queria que tivesse sido só a minha cabeça cansada inventando coisa. Mas quando olhei pelo olho mágico e vi o sorriso parado dela, segurando a bolsa como se estivesse esperando ser chamada, o meu corpo inteiro travou. Aquela foi a primeira vez que senti medo de verdade dela. E até hoje, quando lembro da imagem, meu estômago vira. Eu vou tentar explicar sem parecer exagero, porque eu mesma duvidei de mim por muito tempo. Só que as coisas não começaram do nada. Vieram devagar, como quem vai ocupando os espaços sem pedir. A gente se conheceu na faculdade. Ela era aquela pessoa animada, simpática, sempre rindo de tudo. E eu gostava disso nela. Só que, com o tempo, fui percebendo uns detalhes que, na época, achei só coincidência. Eu comprava uma blusa nova e, na semana seguinte, ela aparecia com uma igual. Eu comentava de um livro que tinha começado a ler e ela dizia que estava lendo o mesmo há semanas. Eu mudava o jeito de prender o cabelo e, no outro dia, ela aparecia igual. Parecia pequeno demais para virar problema. Então eu ignorava. Só que depois que consegui um emprego melhor, essas coisas passaram a me incomodar de um jeito diferente. Eu tinha ficado feliz pela vaga, de verdade. Foi um processo difícil, concorrido, e eu precisava daquilo. Quando contei para ela, no mesmo dia, ela soltou: "Ah, eu conheço o seu chefe. Ele é ótimo." Eu estranhei, mas não perguntei nada. Só que no meu primeiro dia, quando cheguei lá, percebi que ela já tinha comentado sobre mim para algumas pessoas. Coisas muito específicas. Coisas que só quem convivia comigo diariamente saberia. Eu ouvi alguém dizendo: "Ela é super organizada, né?" A fulana comentou. Organização era exatamente o que eu vivia reclamando que não tinha. Aquilo me deu um aperto no peito. Eu tentei deixar passar, mas a sensação ruim ficou. E piorou quando descobri que ela sabia da vaga antes de mim. Sabia do salário. Sabia até o horário. Eu parecia a pessoa que chegava por último na própria vida. E aí começou uma sequência estranha. Ela aparecia na minha casa sem avisar, com a desculpa de que estava passando por perto. Ela trazia coisas que sobraram na casa dela. Uma luminária igual à minha, um tapete igual, até um conjunto de xícaras que eu tinha comprado com desconto. Eu comentava algo e ela dizia: "Eu já tenho uma igual." Mas eu nunca tinha visto aquilo antes. Um dia, ela insistiu para me ajudar a organizar meu quarto. Eu recusei. Ela ficou um pouco séria demais com o não, mas depois sorriu como se nada tivesse acontecido. Só que naquela noite, quando ela foi embora, eu percebi que algumas gavetas estavam fora do lugar, como se alguém tivesse puxado e empurrado de volta sem cuidado. A partir dali, nada mais soou normal. As conversas começaram a ficar estranhas. Ela fazia perguntas que não tinha motivo para fazer. Perguntava como eu reagia quando ficava triste, o que eu fazia quando alguém me irritava, quem eram as pessoas que eu mais confiava e por quê. Ela anotava algumas respostas no celular, achando que eu não estava vendo. Quando eu viajava a trabalho, ela mandava mensagem perguntando exatamente onde eu estava. Não era "tudo bem?" Era "você já chegou no hotel?"
Qual o número do quarto? Tem alguém com você? Parece exagero falando agora, mas na época eu só sentia um desconforto que eu mesma não sabia nomear. Um dia ela esqueceu a bolsa no meu sofá. E eu juro que só mexi porque ouvi um troço cair dentro. Pensei que era maquiagem, sei lá. Quando abri, vi um caderno preto, meio gasto. Não tinha nome. Eu devia ter fechado. Eu sei, mas eu não consegui. As primeiras páginas eram listas. Listas sobre mim, pontos fracos dela, hábitos diários, coisas que irritam ela, quando ela fica vulnerável. Eu senti uma tontura na hora. Parecia que alguém tinha arrancado o ar do ambiente. Nas páginas seguintes, tinha coisas ainda piores, conversas nossas que só existiam no WhatsApp, copiadas à mão, com datas. E na última página tinha uma frase sozinha, bem no meio. Como afastar as pessoas dela. Substituição completa em andamento. Eu fechei o caderno tão rápido que minhas mãos tremeram. Naquele dia, eu percebi que aquilo não tinha nada a ver com coincidência, nem com amizade. A impressão que deu foi que ela estava montando uma versão de mim nela e desmontando a minha vida ao mesmo tempo. Quando ela voltou para buscar a bolsa, eu tentei agir normal. Mas ela percebeu na mesma hora. Perguntou se estava tudo bem de um jeito muito calmo. Calmo até demais. Eu perguntei sobre o caderno. Ela não negou. Ela só olhou para mim como se eu estivesse exagerando. E disse com uma tranquilidade que eu nunca vou esquecer. Você não entende. Eu não estou copiando você. Eu estou te melhorando em mim. Foi aí que o medo entrou de verdade. Não pela frase em si, mas pelo jeito como ela disse. Como se estivesse explicando algo óbvio, lógico. Eu não respondi nada. Eu só pedi que ela fosse embora. Ela saiu devagar, ainda sorrindo. Depois disso, eu tentei me afastar. Troquei o número, bloqueei tudo, mudei rotinas. Até mudei de turno no trabalho por alguns meses. Só que ela continuou aparecendo. Às vezes no mesmo ônibus, às vezes no mercado, às vezes parada na calçada do prédio, mexendo no celular como se coincidisse. Teve uma noite em que eu ouvi passos na escada do meu andar. Passos leves, lentos. Eu estava sozinha e já estava deitada. Quando levantei para ver pelo olho mágico, foi quando vi ela ali, parada na porta, segurando a bolsa. Foi nesse dia que comecei o relato. Eu nunca abri a porta. Ela ficou parada por alguns segundos, respirando devagar, como se tivesse certeza de que eu ia abrir. Depois desceu as escadas como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se ela ainda aparece por perto. Eu não olho mais. Comecei a evitar lugares onde sei que ela gosta de ir e converso com menos gente do que antes. Tem dias em que eu acho que exagerei. Tem dias em que acho que estava tudo na minha cabeça. Mas aí eu lembro daquele caderno, daquela última frase. E lembro do sorriso dela parado na minha porta naquela noite. Esse tipo de coisa não some da cabeça da gente. Eu lembro do instante exato em que o ar dentro do carro ficou estranho, pesado, de um jeito que não combinava com a madrugada. A gente ainda estava perto do centro, passando por umas ruas mais conhecidas, quando ele virou para mim e soltou baixinho. Engraçado como as pessoas confiam demais em quem só vem no trabalho. Na hora, eu só engoli seco. Não respondi. Fingir que não ouvi parecia mais seguro. A parte complicada é que eu só aceitei dar carona porque a gente tinha acabado de sair da confraternização da firma. E ele estava com aquele jeito mole, meio cambaleando, e eu fiquei com pena de deixar o cara tentando achar Uber naquela hora. Não era amigo, não era próximo, era só colega, daqueles que você mal lembra o sobrenome. Eu tinha tomado só refrigerante, queria ir direto para casa e dormir cedo, mas ele ficou insistindo, falando que morava ali perto. Nem perguntei onde era. Só botei no carro e fui. Os primeiros minutos até que foram tranquilos.
Ele estava calado, olhando a rua pela janela. Era quase estranho demais, porque na festa ele estava falando alto, contando piada, abraçando todo mundo. No carro, parecia outra pessoa. Quieto, com a respiração pesada, como se estivesse segurando alguma coisa dentro dele. Quando chegamos perto do último semáforo antes de pegar a avenida, ele apontou para a direita e disse que era por ali, que cortava caminho. Eu virei. Não era exatamente desvio, só uma rua mais escura. Mas tudo bem, eu só queria deixar ele e seguir minha vida. Foi aí que ele começou. Primeiro, umas frases soltas, sem contexto. Você já notou como as pessoas morrem fácil no caminho de casa? Eu gelei. Ele falou como quem comenta do clima. Natural. Como se aquilo não fosse assustador àquela hora, do nada. Eu fiquei em silêncio, tentando não demonstrar que estava desconfortável. A lógica era simples. Quanto menos reação minha, mais rápido essa carona acabava. Ele continuou pedindo para virar. Esquerda, direita, outra esquerda. Quando percebi, estávamos entrando em umas ruas que eu nunca tinha visto, praticamente desertas. Casas apagadas, nenhum carro passando, nem cachorro na calçada. A sensação ruim não veio rápido, foi chegando devagar como uma coisa grudenta, tipo quando você percebe que já deveria ter chegado, mas ainda está rodando sem saber onde. Ele olhou para mim de lado, devagar, como se estivesse cansado de fingir alguma coisa. Você confia fácil demais nas pessoas. Isso é perigoso. Eu queria responder, mas minha garganta travou. Só forcei um sorriso sem graça e disse que estava tarde e que ia voltar para o caminho principal. Ele disse não. Disse com aquela calma que não combina com quem está pedindo favor. Disse olhando para frente sem piscar. Quando viramos numa rua ainda mais vazia, eu notei pelo retrovisor um carro vindo atrás. Farol baixo, devagar demais, mesma distância o tempo todo. Eu mudei de faixa. O carro mudou. Eu diminuí, ele diminuiu. Ali eu senti o pânico abrir espaço dentro do peito. Tentei ser racional. Podia ser coincidência. Podia ser alguém indo para a mesma região. Tentei acreditar nisso, até meu colega dizer, não acelera. Se você acelerar, piora. Foi a frase mais seca da noite. Nem parecia bêbado nessa hora. A voz estava limpa, firme. Como se estivesse esperando o momento certo para dizer aquilo. Eu comecei a tremer. Disse que precisava ir para casa, que ia voltar para a avenida, que era só mais uns minutos. Ele não respondeu. Só ficou me olhando com aquele rosto de quem não reconhece mais ninguém. E então veio a pior parte. Ele pediu para eu parar o carro. Disse que era um minutinho só. Que queria me mostrar uma coisa no porta-malas. Eu não sei explicar o que senti. Foi como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Eu disse não. Disse rápido, quase atropelando as palavras. Ele virou o rosto devagar e me encarou, como se estivesse tentando entender por que eu tinha recusado. O olhar dele não tinha nada de bêbado. Nada. Naquele segundo, eu soube que precisava sair dali, mesmo sem saber exatamente do que. Eu acelerei. Não muito para não parecer pânico, só o suficiente para ganhar distância. O carro atrás aumentou também. A rua parecia estreitar. Os postes pareciam mais distantes. Tudo dando a sensação de que eu estava indo para algum lugar que não tinha saída. Quando finalmente entrou uma rua maior lá na frente, eu virei sem pensar. Foi aí que ele segurou o volante. A força veio de lado, rápida, querendo jogar o carro para o acostamento. Eu gritei. Ele não. Ele só respirava fundo, como se fosse natural tomar o controle. Eu puxei o volante de volta. O carro derrapou um pouco, mas eu consegui manter. Ali eu parei de tentar conversar. Parei de tentar ser educado. Eu só acelerei com tudo que dava. O carro atrás veio junto. A essa altura, eu nem olhava mais para o retrovisor. Só procurava algum lugar com gente, luz, movimento, qualquer coisa que me tirasse daquela sensação de estar indo direto para uma armadilha que eu mesmo tinha permitido começar quando disse, claro, eu te levo.
Quando vi o letreiro do posto 24 horas, eu virei tão rápido que senti o carro quase inclinar. Entrei no pátio com o farol alto, buzinei, estacionei no meio das bombas, sem alinhamento nenhum. Ele finalmente tirou a mão do volante. Ficou quieto, mudo, olhando para o nada. O carro que seguia a gente passou direto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que não foi coincidência. Eu saí do carro tremendo. Fiquei uns segundos ali respirando, tentando entender como aquilo tinha virado aquilo tudo. Ele demorou uns segundos para descer. Quando desceu, estava com outro rosto, meio perdido, como se não lembrasse de nada. Disse só que ia chamar alguém para buscar ele. Nem olhou para mim. Foi andando até a calçada e ficou lá parado, encostado num poste. Eu não perguntei nada. Não queria resposta nenhuma. Fui para casa dirigindo devagar, com a sensação de que o volante ainda escapava das minhas mãos. Dormi mal. Acordei várias vezes, achando que tinha alguém na porta. No dia seguinte, no trabalho, ele não apareceu. Ninguém sabia dele. Mas um dos colegas, quando ouviu que eu tinha dado carona para ele, franziu a testa. Falou que aquele cara já tinha se envolvido em uns acidentes estranhos, com pessoas próximas. Gente que se machucou, gente que ficou incomunicável por dias, situações mal explicadas, nunca nada confirmado. Mas tudo sempre em horários parecidos, situações parecidas, caminhos parecidos. Eu não contei nada do que aconteceu, só disse que deixei ele num posto que parecia meio mal, o resto ficou comigo. Eu passo até hoje pela rua do posto, mas nunca entro mais lá. E toda vez que eu paro no sinal tarde da noite, eu lembro do jeito que ele segurou o volante, calmo demais, seguro demais, como se aquela rota já estivesse planejada antes mesmo de eu destravar a porta do carro para ele. Eu acordei no meio da noite achando que tinha alguém no corredor. Não era barulho, não era sombra estranha, era presença mesmo, aquele tipo de sensação que te trava antes de você pensar em acender a luz. Fiquei sentado na cama um tempo, tentando entender se ainda estava meio dormindo. Quando levantei para ir ao banheiro, o corredor estava completamente escuro, como sempre. Mas no meio dele tinha uma pessoa parada. Eu não vi rosto, não vi roupa, nada, só a forma. Como se alguém estivesse ali, de pé, me olhando. Congelou tudo na hora. Eu respirei fundo, pisquei várias vezes e a figura continuava. Não fazia sentido. Eu acendi a luz no impulso e quando a luz bateu, não tinha nada. Nenhuma sombra estranha, nenhum objeto, só o corredor vazio. Voltei para o quarto tentando não pensar, dizendo para mim mesmo que era sono acumulado. Acordei cedo no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, mas fiquei com aquela imagem da silhueta presa na cabeça. Na noite seguinte, acordei quase no mesmo horário, a mesma sensação de alguém esperando. Fui até o corredor com o celular na mão para usar de lanterna e, antes mesmo de acender, eu vi a forma de novo. Dessa vez, ela não estava no meio do corredor. Estava mais perto, uns 3 ou 4 metros de distância da minha porta. Eu travei de novo, nem respirei. A figura não se mexia, mas parecia mais nítida, como se estivesse recortada no escuro. Quando a luz acendeu, sumiu outra vez. Eu fechei a porta do quarto e tranquei, coisa que eu nunca fazia. Mesmo trancado, ouvi passos depois de um tempo. Não eram passos normais, era um arrastar lento, como se alguém estivesse caminhando com o peso do corpo puxando. Os passos foram até a porta e pararam exatamente ali. Eu senti pela vibração do chão. Só fiquei parado esperando passar. De manhã contei para minha irmã, mas ela achou que eu estava exagerando por causa da mudança recente. Esse apartamento é bem antigo, corredor estreito, piso velho, portas antigas que rangem, mas nada disso explica o que aconteceu na madrugada seguinte. Eu tinha acabado de pegar no sono quando escutei minha irmã gritar. Não um grito de susto leve. Foi grito de quem viu algo dentro do quarto. Corri para lá e encontrei ela encolhida na cama, tremendo, apontando para a ponta da cama.
Ela disse que alguém estava ali, parado, olhando para ela. Uma pessoa baixa, inclinada, sem rosto. Eu tentei acalmar, mas minha voz estava tremendo igual. Ela não inventaria aquilo, não daquele jeito. Depois disso, os dois estávamos dormindo mal. A casa ficou com um silêncio estranho, como se a madrugada tivesse ganhado outro peso. A gente evitava passar pelo corredor no escuro, evitava até olhar direto para ele. Chamamos um amigo nosso para dormir lá, só para ver se ele percebia algo. Não falamos nada do que estava acontecendo, só pedimos para ele ficar no colchão, no chão do meu quarto, porque minha irmã estava muito assustada. E aí veio a madrugada que eu mais queria esquecer. Eu acordei com um barulho seco no chão, como se alguém tivesse batido o queixo no piso. Quando virei, nosso amigo estava no chão, se arrastando para o canto do quarto, desesperado, sem conseguir levantar. Ele falava que alguém acordou ele batendo o queixo no chão, bem ao lado do rosto dele. Que a pessoa estava deitada no mesmo nível que ele, como se tivesse se arrastado até lá só para ficar perto. Ele não sabia de nada do que tinha acontecido com a gente. Não tinha como inventar aquilo. Quando ele saiu pela manhã, estava pálido, dizendo que não dormia ali nunca mais. Depois que ele foi embora, nós reparamos no carpete. Tinha marcas de arrasto. Não eram marcas de móveis. Eram marcas finas, contínuas, como se algo tivesse sido puxado ou tivesse deslizado com o corpo no chão. Elas vinham do corredor e paravam exatamente na porta do meu quarto. A parte que ninguém teve coragem de seguir era o começo do rastro. Ele entrava pelo corredor escuro e desaparecia numa parte onde a luz não batia direito. Fiquei olhando aquilo um tempo, tentando criar qualquer explicação lógica, mas não conseguia. Na madrugada seguinte, eu ouvi de novo os passos lentos. Dessa vez, eles pararam no meio do corredor. Depois, vieram até a minha porta. E quando eu pensei que já tinha passado, ouvi um bater fraco, como se alguém encostasse a testa devagar na madeira. Não abri. Fiquei ali sentado na cama, segurando a respiração, esperando aquilo ir embora. Só que ele não foi embora rápido. Ficou parado por muito tempo, como se soubesse que eu estava acordado e com medo. Eu conseguia ouvir a madeira vibrando, como se tivesse peso encostado. Pela manhã, não tinha nada além das mesmas marcas no carpete. Minha irmã passou o dia em silêncio, como se estivesse tentando fingir que tudo aquilo não tinha acontecido. Eu também tentei agir normal, mas toda vez que eu passava pelo corredor, sentia um frio nas costas. A gente não sabe o que tinha ali. Não sei se era pessoa, sombra, alguém que morou ali antes, algum tipo de alucinação coletiva. Só sei que todo mundo que dormiu naquele corredor viu alguma coisa ou sentiu alguma coisa. E as marcas de arrasto não apareceram sozinhas. O apartamento foi ficando cada vez mais pesado. A luz do corredor começou a queimar toda semana. A madeira da porta do meu quarto ficou com manchas escuras na parte de baixo, como se algo tivesse encostado ali com frequência. A última noite foi a pior. Eu acordei com a maçaneta mexendo devagar. Não foi barulho de vento nem ranger, era a mão mesmo. A maçaneta girou bem devagar, parou e depois voltou para o lugar. E os passos começaram de novo, indo para o quarto da minha irmã. Eu ouvi ela chorando baixo, mas não consegui levantar. Parecia que tinha alguém parado na porta do lado de fora, bloqueando. Quando o dia clareou, ela me disse que sentiu alguém aos pés da cama de novo. Uma silhueta inclinada, observando, sem rosto, sem movimento. Ela fechou os olhos e esperou o dia amanhecer. No dia seguinte, começamos a procurar outro lugar para morar. Não contei nada para ninguém além de vocês agora. Minha irmã também não comenta sobre isso. O amigo que dormiu lá não fala com a gente sobre aquela noite. Ele só mudou de assunto quando perguntei se lembrava. Eu só sei que, desde que saí dali, nunca mais vi nada parecido. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, tenho a sensação de que alguém está parado no corredor, mesmo quando não existe mais corredor nenhum aqui.
E é isso que mais me incomoda. A sensação de que aquilo não ficou preso naquele apartamento.